Vamos começar, como o Fred pontuou, falando do Fortaleza, que venceu o Cuiabá por 1-0, né? E que manteve aí essa invencibilidade e esse aproveitamento absolutamente sólido, consistente, dentro de casa, lá no Castelão. Venceu a equipe do Cuiabá e a gente vai começar falando do jogo para depois falar sobre como isso é mais um passo aí que o time de Vojvoda dá em direção a essa reta final, ou já dentro dessa reta final da Série A, dentro da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Né? Time que está aí a 2 pontos do líder Botafogo. Mas antes de a gente começar a falar dessa parte matemática, dessa parte de classificação, Minhoca, vamos falar sobre essa vitória pelo placar mínimo aí, 1-0, Fortaleza, sobre a equipe do Cuiabá, meu caro. Fala a história desse jogo. Então, Celso, a partida de hoje, né, a gente trouxe no último raio-x até a sequência de jogos que o Fortaleza teria, e desses jogos que restavam, esse era o jogo onde o Fortaleza não podia desperdiçar pontos, né? Veio de uma eliminação tendo péssimas atuações contra o Corinthians, né, tanto o jogo de ida quanto o jogo da volta, e aquela vitória da semana passada sobre o Bahia, né, aquela goleada, ela demonstrava que o Fortaleza tinha um caminho aonde responder da má sequência que ele vinha, né? Aqueles 3 jogos fora de casa, onde somou apenas 1 ponto de 9, que é o ponto, aliás, que uma equipe que briga para título não pode ter esse desempenho, né? Tem que manter sempre aquela coisa, porque a gente costuma tanto fazer aqui no nosso, enfim, no 45 minutos, né? Sempre olhar ali nervosão, olhar a briga de acesso, e briga para título, na verdade, você tem que ter um alto índice. E naquele momento, Fortaleza, com aquela sequência, acabou se afastando, embora ainda ficando muito próximo, né, e tal. E o jogo de hoje, ele tinha que ter a vitória. Eu sei que parte da torcida, eu estava acompanhando ali, pelo menos alguns grupos, né? Muita gente ficou meio decepcionada hoje com a atuação do Fortaleza, porque o cara enxergou a seguinte situação: pô, o Cuiabá tá mal pra caramba. A gente tomou uma goleada lá no jogo de ida. O momento agora é golear e devolver. Mas o Fortaleza, ele tá num momento de recuperação, de tentar resgatar alguns atletas, resgatar a maneira de jogar. E deu para ver isso até também no estádio, né? Hoje, por exemplo, era para ter sido um jogo fácil para 45 mil, 50 mil pessoas na Arena Castelão. Mas o torcedor, talvez por conta da eliminação que aconteceu contra o Corinthians, o futebol mal apresentado, assim, não sei, né? Assim, a impressão que eu tenho, talvez por esse motivo, acabou meio desconfiado. Também o horário, acho que até um horário muito bom, mas o jogo passava na TV aberta, enfim, situações aí que confesso que não sei explicar porque não apareceu mais gente na Arena Castelão. E, de fato, isso meio que se comprovou. O futebol do Fortaleza hoje não foi um futebol predominante. Enfrentava uma equipe frágil, é verdade, mas o Fortaleza teve dificuldade ao longo da partida. Se a gente olha o que o Fortaleza apresentou diante do Bahia, por exemplo, e compara com o jogo contra o Cuiabá, foi uma queda de rendimento. Mas, e até discordando de alguns comentários que eu vi, muita gente dizendo que o Fortaleza jogou mal pra caramba. Eu não acho que o Fortaleza jogou mal, acho que o Fortaleza jogou ok, fez um jogo mais abaixo, verdade. Mas não acho que também foi um jogo desastroso. Aliás, um dos pontos que até quando a gente for entrar no campinho, passa muito pelo sistema defensivo do Fortaleza, que, aliás, é um grande trunfo do Fortaleza nos jogos dentro de casa. Só para dar uma noção do quanto o Fortaleza é forte dentro de casa com seu sistema defensivo, só tomou 7 gols em 15 partidas. E nesses 15 jogos, o Fortaleza, em todos, ele abriu o placar. Todos. E isso é um ponto determinante até para explicar esse Fortaleza, tanto do que fez até agora e do que ainda virá pela frente do campeonato. O Fortaleza, nos jogos onde ele abriu o placar, ele não tomou virada em nenhum dos jogos. E nem, foi? Talvez o jogo do Inter. Não, o do Inter eu acho que ele abre o placar. E quando o Fortaleza sai do placar, o Fortaleza tem muita dificuldade. Aliás, é natural isso, né? Um time sai na frente tem um pouco mais de vantagem. E esse digamos que essa é uma matemática que o Fortaleza precisa equacionar para brigar, de fato, fortemente aí com 2 equipes muito poderosas como o Botafogo e Palmeiras. E no jogo de hoje, o Fortaleza começa melhor, né? Tem algumas possibilidades, mas não eram tantas jogadas, acho que até pela característica de time que o Vojvoda colocou em campo, a gente não via um Fortaleza dominante, estou falando em construção de jogada ofensiva. Não à toa, as melhores jogadas do Fortaleza no primeiro tempo, um chute de fora da área do Brits, aliás, seria até um golaço, e bolas paradas, o Kevin, por exemplo, um dos jogadores que melhor
desempenhou ali nos primeiros minutos, criando jogadas, se movimentando. Então, eu gostei do Fortaleza nos primeiros minutos diante da equipe do Cuiabá. A grande questão é porque havia alguns desencaixes e alguns jogadores mais abaixo. Por exemplo, o lado esquerdo do Fortaleza, assim, por questão talvez de entrosamento, né, o Mancuso e o próprio Breno meio que se encontravam muitas vezes ali numa região do campo onde não havia um melhor posicionamento para criar jogada, para trabalhar jogada, para ter infiltração. Não à toa, ao longo do primeiro tempo, acho que o Vojvoda corrigiu isso e colocou o Mancuso meio que centralizando mais vezes para ter o Breno mais aberto, que aí foi um dos problemas do Fortaleza ao longo do primeiro tempo. O Breno, por exemplo, estava muito mal, errando muitas jogadas. O Kaiser, por exemplo, apesar de ter sido pouco acionado, mas não dá para, assim, o torcedor viu, né, para quem estava acompanhando, a quantidade de vezes que ele foi atrás do jogo, lutou, recuperou bola, cavou falta. Então, assim, faltava isso ao Fortaleza no setor ofensivo. Se tinha o Marinho do lado, que também, diferentemente do jogo do Bahia, né, não estava tão efetivo, do outro lado, o Breno pouco era eficaz, assim, e ele recebeu várias bolas de jogada para fazer a jogada, mas acabou não acontecendo. E aí o Fortaleza, nesse primeiro tempo, se limitou em chances mais reais, nesse chute fora da área e alguns escanteios ali, muito bem batido pelo Kevin, e ali por detalhe o Fortaleza não abriu o placar. Então era um primeiro tempo que se desenhava, assim, claramente o Fortaleza buscava mais o gol, o Cuiabá tendo o Pita diversas vezes impedido ali ao longo do primeiro tempo, e o Fortaleza bem defensivamente, não deixando nenhuma bola sobrar ali para o Pita, né? Mas houve em alguns momentos, Celso, assim, uns desajustes, sabe? Tipo, por exemplo, eu vou falar do Kevin, que para mim estava sendo um dos melhores. Por ser um garoto ainda, tem 19 anos, ele ainda precisa ter a maturidade de entender que quando ele está com a bola no campo de defesa, como ele perdeu o gol lá contra o Atlético Paranaense, né, de tipo jogar mais com a seriedade que obviamente o futebol profissional exige, né? Ele subiu esse ano para o futebol profissional. Então, o mesmo erro que ele deu na cavadinha, ele cometeu 2 erros ao longo do primeiro tempo, em tentar driblar com o time já todo à frente e, ao perder essa bola, gerar um contra-ataque ali para o Cuiabá. Mas por isso que eu estava dizendo, o Fortaleza estava muito bem postado, principalmente sua dupla de zaga, que fez um excelente jogo para mim, a ponto de impedir que o Cuiabá pudesse cometer alguns sustos. E aí, já no final do primeiro tempo, vem a jogada do gol, aliás, uma jogada que até, curiosamente, passa pelo Breno, né, que não estava acertando tanto, e a defesa do Cuiabá acaba tirando errado. E um ponto que eu destaco muito, que é do jogador que está aqui na nossa tela, né, aparecendo aqui em destaque, que é o Hércules. Eu gosto muito do Hércules entrando na área. O melhor Hércules, para mim, é o Hércules que se apresenta. Ele é um jogador que finaliza muito bem, tem boa presença de área. Bem a bola, né? Não, ele tem qualidades que, assim, claro, não estou comparando aqui, mas é uma característica que lembra o Paulinho, aquele Corinthians, seleção brasileira e tudo mais. Ele é aquele volante que sabe chegar na área, tem boa finalização, tem bom jogo aéreo, finaliza, enfim, muito bem na minha avaliação. E em muitos jogos da temporada ele ficou muito longe do gol. Então eu acho que nessa dinâmica, até nessa formação que ele colocou hoje, eu tinha receio se, de novo, a gente ia ver um Hércules afastado, um Hércules errando muitas vezes. Mas nesse jogo de hoje, lembrou o Hércules do ano passado. O Hércules que recupera a bola, o Hércules que se movimenta, e na jogada do gol, ele acreditou, foi lá, pegou ali a sobra no vacilo da defesa do Cuiabá para abrir o placar, e era um gol no momento chave, Celso, porque quando eu comecei a ver o desenho, tipo, olha, o Fortaleza não está conseguindo ser predominante. E caso não abra o placar nesse primeiro tempo, onde ele está sendo melhor, né, assim, de maneira ali pontual e tal, se levar esse 0-0 para o segundo tempo, pode gerar o jogo da ansiedade. E o Fortaleza, nesse momento, não tem pilares importantes assim de reposição. Por exemplo, que é o caso do Breno, que estava mal na partida. Sim. Na hora que ele olhasse para o banco, o Vojvoda, ele tinha o Machuca, que é um jogador que, desde o começo da temporada, tem sido um grande problema. Um jogador que não resolve jogo, é um jogador que... E a peça que deveria ser essa troca, né, possível ali, que seria o Moisés, está lesionado. Ou ele teria que optar por um jogador que não resolve jogo, como é o caso do Machuca, ou optar por mais um meia, como ele fez diante do jogo do Bahia, que era colocar, por exemplo, o Martínez, né? Então, quando sai o gol no primeiro tempo, eu acho que o fator ter a vantagem no placar para a volta do intervalo fez o Vojvoda manter a equipe. Mas eu até já teria mudado ali. Acho que houve espaço, teve jogadores abaixo na minha avaliação para fazer uma mudança, pelo menos uma ideia diferente do que o Vojvoda imaginava. E aí, no segundo tempo, foi basicamente um Cuiabá indo para cima, e aí, claro, entra muito, como eu estava destacando, o sistema defensivo do Fortaleza, que funcionou hoje muito bem, passou muita segurança, e tem que... Esse é um ponto principal. O Fortaleza precisa tentar
fazer atuações defensivas como a de hoje. Tudo bem que a gente tem que ponderar que é o Cuiabá, né? Não é também um dos grandes ataques da Série A, mas tentar repetir isso mais vezes nos jogos fora de casa. Né? O João Ricardo foi poucas vezes, nem lembro assim de uma defesa de fato que ele chegou a trabalhar de fato, mas em muitas vezes o Cuiabá ia para o ataque e o Fortaleza sobre impedir essas chegadas serem mais agudas ou com que o seu goleiro acabasse tendo que trabalhar mais vezes. Então, esse fator tem que ser mais vezes replicado nos jogos fora de casa. Fortaleza já está, e aí a gente pode até falar só um pouco do jogo que virá, né, que é o jogo da próxima sexta-feira contra o Grêmio. Os jogos fora de casa é o grande calcanhar do Fortaleza até aqui, na temporada, né? Porque se a gente olha o Fortaleza, do último jogo que ele saiu sem tomar gols foi contra o Corinthians, na terceira rodada da Série A, e aí você coloca aí Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e Série A, o Fortaleza está 18 jogos seguidos tomando gol. E nesse período de 18 jogos, o aproveitamento do Fortaleza é de 33%. Com esse aproveitamento, não tem como o Fortaleza brigar fortemente pelo título. Mesmo que a pontuação hoje, ela está indicando que o Fortaleza briga por título. Porque o fator dentro de casa, ele é espetacular. O Fortaleza está tão sobrando dentro de casa que nem se o Botafogo ganhar o jogo, que está com 14 jogos, né? Palmeiras e Fortaleza já estão com 15, o Fortaleza ainda está tranquilo, assim, um jogo à frente ainda dessas equipes. Então, a campanha do Fortaleza ela é espetacular dentro de casa, primeiro, porque o sistema defensivo funciona muito bem e a equipe, muitas vezes, consegue fazer o seu gol, abrir o placar e colocar o jogo a seu favor. Quando o Fortaleza está jogando fora de casa, esse sistema defensivo, que foi muito bem hoje, ele precisa funcionar fora de casa. Sem esse desempenho fora de casa, um desempenho melhor, como ele apresenta, claro, fazendo a ponderação, porque fora de casa você sempre vai ser mais atacado, mas é esse o caminho que eu vejo que o Fortaleza precisará ter para, de fato, e aí é só uma questão de divergência que às vezes a gente tem, né? Que na minha avaliação o Fortaleza tem que entrar no campeonato tendo uma campanha de fato boa fora de casa. Se for uma campanha razoável, ou como essa, como eu falei, 33% de aproveitamento nos últimos 18 jogos, não é campanha de uma equipe que vai brigar para título. E aí, só para fechar essa análise, né, do jogo, né, que foi o ponto que eu acho mais positivo, o Vojvoda, na minha avaliação, até fez ali uma leve demora e tudo mais, de algumas trocas que acabou fazendo. Eu acho que daria para ter feito um pouco mais cedo. Deu para ver que tinha muito jogador cansado, o Breno já estava cansado, o Kaiser se entregou demais, assim, eu acho que é até um dos melhores que eu achei na partida. E nesse minutos finais, era um Fortaleza onde ele não conseguia matar o jogo, fazer o 2-0. E aí aquela coisa do que lembrou o jogo do São Paulo, que lembrou aquele jogo do placar mínimo, que é um adversário às vezes que vai para o ataque. O adversário sempre vivo, né? Aquela fica a mercê do imponderável. Por exemplo, vou pegar o Pedro Augusto, né? Pedro Augusto entrou mal na partida. O Pedro Augusto, ele entra, ele vai tentar driblar, perde a bola, gera um contra-ataque para o Cuiabá. Teve uma outra que foi acho que foi o Mancuso. Então, assim, quando você está no placar mínimo, e aí aquela coisa, você sabe que o time às vezes não consegue, né, tipo assim, sair de campo, principalmente nos jogos fora de casa, sair sem ser vazado. Basta que um vacilo ali aconteça, uma desatenção aconteça, isso pode comprometer. E era um jogo para o Fortaleza ter possivelmente um jogo mais tranquilo. Não foi o caso. Foi um jogo realmente que o Fortaleza teve dificuldades e foi preciso, para utilizar ali na reta final, para garantir a vitória, mais transpiração do que a inspiração, no caso, usando o clichê do futebol, porque, de fato, faltou um pouco mais de qualidade para o Fortaleza ter um placar mais tranquilo, mas a vitória praticamente aí coloca o Fortaleza ainda nessa disputa de título, já que as pessoas querem ouvir isso, né? Não é questão de que as pessoas quererem ouvir isso, não, Minhoca. Assim, na verdade, assim, com todo respeito, surpreende você bater tanto nessa tecla. Então, assim, mais do que as pessoas estarem querendo ouvir isso, é muito estranho, assim, sustentar tanto assim uma tese de que não está acontecendo o que está acontecendo. Assim, você fala agora, e até debatendo futebol, naturalmente, assim, só, obviamente. Faltando 10 rodadas, o campeonato tem 38 rodadas, faltam 10 rodadas, basicamente um quarto do campeonato, falta um quarto do campeonato. A gente trata como reta final, você costuma tratar como reta final. Sim. E a diferença é de 2 pontos. Não interessa se o time tem 100% ou 0% de aproveitamento fora de casa. Assim, isso é o indicativo quando você fala que é por isso que talvez não vá vencer o Campeonato Brasileiro. Mas a grande divergência nessas semanas que a gente vem bater nessa tecla é a seguinte: o Fortaleza não precisa ser campeão brasileiro para dizer que ele disputou o título brasileiro. Na minha opinião, se o Fortaleza perdeu os 10 jogos que restam, ele brigou até essa reta final. Não dá, assim, não tem
É inconcebível matematicamente dizer que faltam 10 rodadas. E outra, essa defesa, esse problema defensivo que o Fortaleza tem até aqui, é tudo verdade, mas mesmo com isso, porque você fala, você joga daqui para frente e não vai ser campeão por causa disso. Mas daqui para trás, isso fez com que o time só ficasse 2 pontos atrás do líder. Veja por outro lado, um outro lado, assim, mesmo com esse aproveitamento que o Fortaleza tem como visitante, só que o dele, comandante, é tão forte que fez com que apenas 2 pontos é muito pouco. Eu acho difícil que vai ganhar o campeonato. Naturalmente eu acho, porque vai ter um confronto direto contra o Palmeiras fora de casa. Detalhe, o Palmeiras também vai ter um confronto direto contra o Botafogo dentro de casa, ou seja, o Palmeiras nessa reta final vai receber tanto o Fortaleza quanto o Botafogo. Além do contra o próprio Fortaleza. Isso, vai pegar, então, o Palmeiras vai receber o Fortaleza e o Botafogo em São Paulo. Isso tende a ser um diferencial brutal contra o Palmeiras. É o que a gente fala. Dizer que o Fortaleza está brigando pelo título não implica de você estar avalizando que o Fortaleza é o principal candidato a ganhar o título ou o segundo candidato a ganhar o título. Não, eu acho que ele é o terceiro mesmo. Eu acho que ele é o terceiro candidato, mas ele poderia até ser o quarto candidato, não teria problema. Mas a pontuação, pelo rendimento e performance que o time tem. Detalhe, eu assisti o jogo também, vi no Mosaico, assisti o jogo e eu concordo com a sua análise sobre a partida do Fortaleza. Foi uma partida fraca, mas não foi tão ruim quanto as pessoas dizem que foi. Eu acho que foi um jogo morno, e na hora que ele faz 1-0, tranquilizou muito ali o gol no intervalo. Poderia ter tido um pouco mais de pressão no segundo tempo, mas com 1-0, o Cuiabá reagir no Castelão ia ser muito difícil e realmente passou longe disso. No fim das contas, teve isso aqui de um gol anulado, mas não chega nem a ser gol anulado, porque o lance já tinha parado e o João Ricardo nem vai na bola. João Ricardo nem vai na bola. Eu acho que já tinha apitado antes, se eu não me engano, já tinha apitado antes. O João Ricardo nem age assim. Ele talvez defendesse. Mas só para dizer que cruzou, o cara fez o gol, mas já estava totalmente parado. O Fortaleza já tinha parado. E foi o máximo que o Cuiabá fez. Eu só estou dizendo que esse lance parado é o máximo que o Cuiabá fez. Então o Fortaleza conseguiu uma vitória. Não fez uma grande partida, mas conseguiu uma vitória segura. Mas a questão matemática da tabela, assim, é óbvio que é discutível, tanto que você está discutindo há semanas. Mas eu estou assim, insistindo nesse lado, assim, que é muito difícil até de entender. E assim, tem todos os pontos contrários a não enxergar o Fortaleza como, não vai terminar sendo campeão brasileiro, mas não interessa, não importa. A questão é que dizer que o Fortaleza está disputando o título, nem você, nem eu, nem Fred, nem ninguém, não vai ter, a razão não virá só na 38ª rodada não, porque é muito fácil, não vai, se for campeão, tá vendo que estava brigando pelo título, ou se não for campeão, tá vendo que não estava brigando pelo título, não é por aí, ou mesmo na 37ª ou 36ª rodada. É uma questão realmente de critério, cada um tem o seu. Não, mas eu acho que é um ponto que a gente, assim, concorda, mesmo discordando. É porque no ponto que eu só não vejo hoje o Fortaleza como uma segurança para brigar fortemente, porque, assim, Palmeiras e Botafogo vão tropeçar. Aliás, o Palmeiras ganhou com um gol no finalzinho, ontem quem foi? Do Atlético Mineiro, né? O Botafogo empatou com o Grêmio e tal. A questão é que o Fortaleza, houve um momento do campeonato em que ele já tinha aquilo que o Fred citava umas semanas atrás sobre isso. O Fortaleza hoje é uma equipe confiável. Nem o Botafogo era confiável naquela época. Em 2 terços de campeonato, o Fortaleza era uma equipe confiável. E por isso que eu citava aquela questão. O que falta para o Fortaleza o campeonato ainda está longe para acabar. Porque o Fortaleza teria uma possibilidade, na minha avaliação, maior, nesse momento, está brigando. Mas para o Fortaleza ter uma briga de fato, tem que ter o jogo contra o Grêmio, uma vitória. Se não ganhar do Grêmio, tem que ganhar do Palmeiras. Alguma coisa fora de casa precisa dar uma sustentabilidade. Mas isso é óbvio. Veja, para ser campeão brasileiro, o time vai precisar exatamente do que você está falando. Mas a gente diverge exatamente desse ponto. Porque, veja, parte da seguinte premissa. O que você falou, eu concordo. Para ser campeão brasileiro vai ter que acontecer o que você falou. Mas não precisa acontecer isso para dizer que o que está que a tabela atual. Não, sim. Porque eu concordo com você. Esses 20 anos de pontos corridos. Eu vou colocar nem 20 anos, vou tirar até os de 24 clubes. Esses de 20 clubes, o modelo de 20 clubes, de 38 rodadas. Eu duvido que qualquer clube que tenha ficado a 2 pontos da liderança. Faltando 10 jogos, está brigando. Rodada, que alguém tenha tratado esse clube como um time que não estava disputando. Eu simplesmente duvido. Eu acho que isso é a primeira vez que acontece. Não, nisso eu concordo. Eu duvido que alguém tenha tratado. Esse time não está brigando. E o ponto da divergência é só esse. É que, tipo assim, o Fortaleza vai precisar de mais desempenho nesse momento. Não está tendo tanto desempenho quanto o Botafogo e Palmeiras. E é só o único ponto, assim. Para o Fortaleza voltar para a disputa, ele tem que tentar replicar aquele que ele fez no segundo terço do campeonato. Voltar não, né, Minhoca? O time tá a 2 pontos do líder, Minhoca. Não,
perceba, a gente está falando de uma campanha acumulada até aqui. É tal qual se fosse fazer um recorte. Se a gente pegar o recorte do Fortaleza nos últimos 15 jogos, a gente até pegou isso aqui, acho que na última vez, foi nos últimos 10 jogos. Fortaleza é a melhor equipe. Se você pega o recorte dos últimos 6, 7 jogos, o Fortaleza não é o líder. Então, você tem que olhar é porque são certas tendências que estão acontecendo. No momento, eu vou pegar o caso lá da Série B, né, que é até diferente. Mas, por exemplo, o Vila Nova. O Vila Nova vem muito mal, assim, o Fortaleza é até melhor que o Vila Nova. Mas o Vila Nova vem ali no limite, até mostrar que agora, no momento, começou a perder aquilo que ele tinha de maior. Vai perder, inclusive, internamente com a fala maluca lá da gestão do clube. Você acha que ela saiu até do trilho? Então, assim, o Vila Nova, por exemplo, na Série B, se ele quiser brigar pelo acesso, ele vai ter que melhorar o desempenho fora de casa. Se o Fortaleza quiser brigar pelo título, ele vai ter que ter um desempenho melhor fora de casa. A grande questão é porque são muitos jogos até agora na temporada. A gente trata o Vila Nova como não candidato ao acesso. É candidato. Mas a gente também não trata o Vila Nova como uma porta ali para não subir. Porque, assim, o Fortaleza, nesse momento... porque você só considera que está brigando pelo título se o time for o principal candidato. Realmente é questão de critério. Eu até bati nessa tecla. O Fortaleza não precisa ser o grande candidato. Nem mesmo o segundo. Eu sei. Mas, por isso, quem não é candidato? Para deixar bem claro, quem não é candidato... o Bahia não é candidato. O ponto que eu concordo com você é pela matemática. Talvez seja possível, mas o Bahia não é candidato. Eu não tenho nem dúvida que a matemática hoje coloca o Fortaleza brigando para título. Enquanto a matemática, se for possível, o Fortaleza está brigando para título, principalmente agora, faltando 10 rodadas, a 2 pontos do primeiro colocado. O que eu estou falando é o Fortaleza vai precisar ter um desempenho melhor para brigar nessa briga muito, muito difícil. Porque você não está brigando numa Série B onde todo mundo é parecido, não. Você está brigando com duas equipes muito fortes. Porque se você conseguir ir jogar contra o Grêmio, o Criciúma acabou de ir lá e ganhar do Grêmio. O Fortaleza vai lá e vai conseguir a vitória, vai conseguir trazer o resultado. Mas, Minhoca, o Palmeiras ganhou um segundo aos 45 do segundo tempo e o Botafogo, que empatou, quase que leva o gol aos 51 do segundo tempo no contra-ataque puxado por Cano. Então é futebol assim, veja só. A gente tá falando como se assim, ó, esses times têm as vitórias garantidas e o Fortaleza que vai ter que fazer um grande esforço. Não, eu não tô colocando vitória garantida, também vão fazer um grande esforço. Eu não tô colocando vitória garantida. Deixa eu só... Só última ponta aqui, para passar a palavra para você, prometo. Quando a gente fala que o Fortaleza vai ter que fazer essa grande arrancada, é verdade. Mas fique certo que o cara do Botafogo tá olhando a tabela e tá fazendo, meu amigo, o que a gente vai ter que fazer para ser campeão vai ser algo monstruoso. E é verdade. Vamos lá. O que a gente duvida do Fortaleza, talvez se duvide dos outros, porque todo mundo basicamente... Eu acho que os argumentos de Minhoca são todos corretos. Porém, ele coloca uma conclusão, uma embalagem nesses argumentos que não condiz com os próprios argumentos. Porque veja só, Minhoca fala, o Fortaleza precisa vencer esse jogo, vencer o Grêmio. Na hora que ele precisa vencer, ele já está brigando pelo título. Esse é o X da questão. É claro que é muito difícil. Mas se ele chegar e disser assim, ó, ele precisa vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Ele está brigando pelo título. Se a condição aqui for assim, ó, torcedor de Fortaleza, vocês assinam, resumir essas 10 rodadas num jogo só no Allianz Parque, o cara assina. Sim, assina na hora. É um jogo de futebol. Então, eu acho que assim, o conceito tá um pouco desbalanceado, como se brigar pelo título significasse ser favorito ao título. Não, enfim, é o ponto que eu não falei, só para deixar claro, porque fica parecendo que eu estou dizendo que a única situação que o Fortaleza briga para título é se o Fortaleza for muito favorito, se tivesse 4 pontos na frente. O Fortaleza, para mim, ele não tem hoje futebol apresentado suficiente para conseguir superar Palmeiras e Botafogo ao mesmo tempo. Eu não vejo futebol no Fortaleza. Aí é o ponto que aí, se isso acontecer... Eu também até acho que não tem, só que não importa o futebol. Não importa. Mas futuramente, se isso acontecer, se Fortaleza ganhar do Grêmio, se Fortaleza ganhar do Palmeiras e tudo mais, e voltar... Por isso que eu falei daquela matemática. Chegar na 30ª rodada, 60 pontos ou mais. Nesse momento, o Fortaleza... Por isso que eu acho que aquela sequência de 3 jogos fora de casa foi muito prejudicial. Não foi por conta do Fortaleza tá saindo possivelmente... Eu até cheguei a falar isso, né? Tem que ter cuidado com o G4, porque era até um duelo contra o Bahia e tinha um Internacional chegando e tudo mais. Mas naquela sequência de 3 jogos fora de casa, somar 1 ponto, é uma equipe que está saindo. Se o Palmeiras passar por isso, é a melhor notícia para o Fortaleza. Se o Palmeiras tiver 3 jogos, somar 1 ponto,
Se o Botafogo tiver 3 jogos e somar um ponto, a briga está acontecendo, porque a gente não está vendo crise no Palmeiras e nem crise no Botafogo. O Fortaleza, ele não está em crise, mas ele teve atuações péssimas recentemente e que nem esse jogo hoje, que era o jogo considerado mais fácil dos jogos que restam, o Fortaleza teve total tranquilidade, assim, para conseguir o seu resultado. Foi com uma certa dificuldade. Então, o futebol apresentado do Fortaleza vai ter que melhorar. Para brigar a Vera pelo título, tem que melhorar. Hoje, a pontuação e o que o Fortaleza fez até aqui, o credenciam a estar brigando com esse verbo, no gerúndio, está brigando pelo título. Para garantir, de fato, a briga até o final, vai ter que melhorar o desempenho. E assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que esse debate de desempenho, ele é muito importante no fim do primeiro turno. Aí no debate, ó, com esse desempenho aí não vai dar para chegar. Faltando 10 jogos, nem desempenho para mim conta muito. Faltando 10 jogos para mim é assim, é jogo a jogo. Como foi essa rodada? Para mim, essa rodada, ela simboliza o que vão ser as próximas. Pode ser que daqui a 2, 3, algo aconteça que se distancie. Mas a 29ª rodada, os jogos Red Bull, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo, e Grêmio e Fortaleza, esses 3 jogos estão absolutamente entrelaçados. Envolvidos para título, concordo. Absolutamente entrelaçados. Não tem como. Vamos supor, deixa eu ver aqui a ordem dos fatores. É porque o Fortaleza joga primeiro. Fortaleza vai lá, o Fortaleza vai lá e empata com o Grêmio. É diferente para Botafogo e para Palmeiras. O Fortaleza tem empatado com o Grêmio do que chegou assim a notícia, ó, Fortaleza deu no Grêmio. 55. Já eleva a pressão, porque todo mundo joga fora de casa. Já eleva a pressão. Então, o que eu quero dizer é isso. Se acontece o contrário, se o Palmeiras joga primeiro e o Palmeiras empata, o torcedor do Palmeiras vai ligar a TV para ver Grêmio e Fortaleza torcendo pro Grêmio. E na hora que isso acontece, é óbvio que isso já é uma briga pelo título. Por isso que eu acho que a gente, no final das contas, a gente está aqui algumas rodadas muito preso a uma questão semântica. Agora, infelizmente, e aí é onde a gente diverge, eu acho que é uma questão semântica importante. A gente estaria muito errado, até jornalisticamente, inclusive. Claro que aqui não é tudo jornalisticamente. Aqui tem opinião, a gente aprofunda. A gente não se resume a um conteúdo jornalístico, a matéria jornalística. O que se resume ao jornalismo está aqui do meu lado aqui na tela. Em jogo morno, Fortaleza vence Cuiabá e encosta na liderança Série A. Tá tudo resumido aqui, não tem opinião. Claro que a gente não é robô. Não, a gente tem que dizer que tá brigando pelo título, a gente não tem que dizer nada disso. Mas, obviamente, na hora que você tá na situação que o Fortaleza tá, então, assim, é um cenário... O raio-x vai ser amanhã, né? O raio-x. Raio-x amanhã. Pronto, que aí é um ponto que até eu vou explicar mais ainda dessa métrica que eu tenho feito para o Fortaleza. Por isso que eu falei dos tais 60, acima de 60 na rodada 30. Quando a gente for fazer a projeção amanhã, a gente vai fazer uma projeção para o Palmeiras, para o Botafogo e para o Fortaleza. Isso. E aí, nesse cenário, por isso que eu comentei lá no nosso grupo, o cenário para o Fortaleza ser campeão, ele envolve, para mim, 3 pilares. O Fortaleza melhorar o rendimento dele atual, que não anda tão bem assim. Você precisa ter uma queda de rendimento do Palmeiras, que já está 6 jogos seguidos vencendo, e você precisa ter um Botafogo também tropeçando. Então, nessa conjuntura dessas 3 situações, o título se abre essa possibilidade. E quando você for ver a matemática, que é tipo assim, você tem que imaginar um rendimento talvez 50% ou menos para Palmeiras, para Botafogo, para um rendimento do Fortaleza acima de 50% para conseguir superar. Né? Ou como a gente viu aquela sequência, que é o Fortaleza, por exemplo, em 10 jogos, ganhar 9 e empatar 1. Se o Fortaleza ganhar 9 e empatar 1... Mas quem está fazendo é o Palmeiras nesse momento do campeonato. Claro que eu estou exagerando. Mas eu acho que a chance do Fortaleza, que aí da projeção que eu fiz, seria tentar ser campeão com 75 pontos. Ou seja, com os atuais 55 que ele tem que tentar fazer umas 6 vitórias, com mais 2 empates, 2 derrotas, que é bem possível,
Mas, para isso, o futebol ele tem que estar alinhado. Quando as coisas dão errado, por isso que quando o Fortaleza teve aquela sequência negativa, as coisas já estavam sendo ditas em jogos anteriores que o Fortaleza vencia. O jogo contra o Corinthians já era um sinal. O jogo contra a equipe do Criciúma, no começo do jogo, já era um sinal. Então, nesse momento, muitos jogadores têm que voltar a jogar bem, como o Lucero, como o Pochettino. O Fortaleza chegou a perder isso. No momento do campeonato, ali no segundo terço, que para mim, eu cheguei a falar aqui algumas vezes, Fortaleza foi a melhor equipe do campeonato no segundo terço do campeonato. Assim, sobrando, não tem nem que debater. Agora, nesse momento, na reta final, para brigar para título, tem que voltar a apresentar esse futebol. Se não apresentar esse futebol, vai ser uma equipe que está ali, no meio da disputa, e aí que tá. Aí perde o Grêmio, aí murcha de novo. Ganha do Atlético Mineiro, volta a ter esperança. Então, nessa equação do Fortaleza, não dá para ficar só no perde e ganha, porque você precisa ter sempre uma distância segura, no momento está tendo essa distância, para continuar brigando fortemente pelo título. Eu acho que a gente está em cima aqui, as opiniões estão dadas. O Fortaleza ganhou hoje o 12º jogo seguido como mandante, não foi no Brasileiro? 12º, ou seja, quebrou o jogos, recorde. É bom lembrar, 15 jogos, o Fortaleza sempre abriu o placar, e se eu não me engano, foi o 15º adversário que ele bateu, o Cuiabá. Ele só não ganhou do Botafogo. Dentro de casa, mas o seu ponto é que esse 12º jogo é o recorde do Nordeste no Campeonato Brasileiro. Tinha igualado no jogo passado, aquele contra o Bahia e o Santa Cruz, independentemente dos adversários, do regulamento, mas é o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, de 78, que tem uma galera que só vale o que é novo também, assim, né? Ah, mas agora foi mais... Pô, bicho, o campeonato agora é esse, aquele na época era aquele, e você não conseguiu na época. Então, assim, tem que respeitar esses cenários. O Santa Cruz conseguiu aquele, mais de 40 anos depois, muito mais do que isso, o Fortaleza igualou e hoje superou. Então, agora, na primeira divisão, é a maior sequência de um clube nordestino ganhando dedicado 12 jogos seguidos. Então, assim... É muita coisa, pô. Jogando bem, jogando mal, goleando, no limite, por uma bola, com volume de jogo, de todo tipo. Mas ganhou. Só para dar uma noção dessa campanha do Fortaleza como mandante, o quão absurda ela é, eu estou olhando aqui quem conseguiu algo desse tipo, né, na era dos pontos corridos. Todas as equipes do Nordeste já superou da história, né? Como o Cássio mencionou. Quem fez 12 ou mais? Pouquíssimas fizeram, aliás. 12 vezes o Santos de 2015, o Atlético Mineiro de 2016 e o Atlético Paranaense de 2018. 13 jogos seguidos vencendo em casa o Palmeiras de 18, que foi campeão, e o Atlético Mineiro de 2021, que teve 16 vitórias, só perdeu um jogo, que foi exatamente o Fortaleza na estreia lá de 2021. E esse é outro dado, né? O Fortaleza, essa campanha é tão absurda até agora do Fortaleza, que o Fortaleza está a 3 pontos de chegar na melhor pontuação dele, né? Que foi em 2021, faltando 10 jogos, assim. Então é algo impressionante que o Fortaleza tem feito em termos de pontuação, assim. Certamente vai bater o recorde de Nordeste, deve bater também o de colocação, né? Tá bem encaminhada para colocação. E aí, que é essa coisa, o a mais, né? Que é tipo assim, se bater título, eu acho, de longe, assim, o maior título. Pode arrumar um título simbólico, viu? Só para deixar registrado, o Fortaleza é o líder do retorno. Tem 22 pontos. Não é o primeiro turno, é o troféu que oferece. Desde que começou os pontos corridos, o primeiro turno é o troféu Osmar Santos. Ninguém no Nordeste nunca conseguiu, mas foi o vice-campeonato. E fora do G11 e mais o Botafogo, foi a Chapecoense. A Chape ganhou o segundo turno, né? Eu falo G11 só para brincar, mas teve só o G12, saudoso G12, só a Chapecoense ganhou o segundo turno. E com 32 pontos, inclusive. Foi uma campanha assim, que foi muito bizarro. Ela fez 32 pontos e ganhou, porque foi muito equilibrado. E o Fortaleza, o primeiro turno é o troféu Osmar Santos e o segundo é João Saldanha. Troféu João Saldanha. Muito bem, maestro. Bom adendo aí. Bons adendos. Agora a gente tem também, tá? Boas adições aqui ao nosso programa, que são os nossos superchats. E eu vou pedir para o nosso querido Alan Roberto trazer aqui na sequência. Bem, nosso querido JP Veloso. E aí, Fred e Cássio, o Fortaleza hipotético de vocês, como é que tá? E aí, Minhoca, o teu Fortaleza hipotético, como é que tá? JP, eu acho que ele não captou. O hipotético é quando você adiciona pontos de jogos adiados. Nesse momento, o Fortaleza não existe o Fortaleza hipotético. Não. É concreto. Existe, por exemplo, o Flamengo hipotético. O Flamengo tem um jogo a menos.
Mas o jogo hipotético é Aliás, quando você soma pontos de jogos que remarcados, né? Não daqueles que vão jogar no curso regular da tabela. Aliás, só passando um detalhe, né? O Fortaleza que vai ter desses 10 jogos, serão 6 fora de casa, isso que a gente estava citando, né? Que é o problema do Fortaleza até agora. Esse é um problema grave, mas Pois é. só dificulta, mas veja só, meu. Isso não. Eu sei. É porque, na verdade, eu entra no caminho de ser campeão. Só eu isso. Eu sei. É por isso que eu estava dizendo assim. É porque eu já fiz, digamos, essa métrica do Fortaleza para título. E 3 pontos do Fortaleza, digamos. É porque nesse momento o Fortaleza era para ter mais 3, entendeu? Nesses jogos fora de casa, nesses 3 jogos fora de casa, na minha matemática era 4 pontos. Nesse momento, o Fortaleza está devendo 3 pontos na projeção que eu fiz para o Fortaleza. E aí, o Palmeiras também precisa frear. Mas o ponto que eu ia destacar dessa questão dos jogos, né? Desses 4 jogos que você vai ter em casa, assim, o torcedor tem que chegar junto. Eu sei que foi um sentimento muito ruim pela eliminação para o Corinthians e tudo mais, mas, cara, você está na 3ª colocação, você está disputando um título com o Botafogo. Olha aí! Eu vou usar esse termo. Olha aí! Tá não, Minhoca. Agora tem que sustentar. Tá não, pô. Não, é o gerúndio. É como eu falei, é o gerúndio. Então, nesse momento, o torcedor, cara, tem que curtir muito esse momento. Assim, você vai bater, possivelmente, numa Libertadores no próximo ano, praticamente encaminhado numa fase de grupos, e tendo ainda a possibilidade de uma próxima temporada, você ter, assim, tudo que qualquer equipe do Nordeste gostaria de ter, que é um calendário já... Tipo, você não vai ter que participar da pré-Libertadores. Você já vai estar na fase de grupos, é muito dinheiro, cada vitória na Libertadores, enfrentando as melhores equipes do continente. Então, nesse momento, eu não sei, por isso que eu estava falando, não sei por qual motivo, boa parte da torcida não compareceu ao Castelão. Mas se eu fosse torcedor do Fortaleza, meu amigo, eu ia sorrindo de orelha a orelha. Mesmo o time jogando mal, comemora, velho. É algo tão único. O torcedor do Fortaleza ontem secou o Botafogo. Assim, muito. É por isso que eu tô falando assim, muito. O cara olhou assim, porra, primeiro, vou ver, o Botafogo ganhar. De repente, termina o primeiro tempo 0-0, 10 minutos, 20 minutos. Em algum momento, eu tenho certeza que o cara ficou nervoso. Disse, vai empatar. Se empatar, fica 2 pontos amanhã. Isso, no curso normal, você nem liga, pô, se o líder tá ganhando ponto ou não tá. Tem hora que alguém tem que te avisar quem é o líder, que tu tá já vendo o campeonato é outro. Perfeito. Mas, enfim. Tá vendo, velho? O que o Superchat não faz, velho? O Superchat adoça até aí a análise do nosso querido Thiago Minhoca. Velho. Ajustou aí a visão de Minhoca. Muito bem, JP Veloso. Você conseguiu. Nosso querido Matheus Mourão. Minhoca, a zica acabou? Cara, é curioso. Matheus Mourão, torcedor do Fortaleza, ele cobre os jogos lá da Arena, né? E aí, das 2 vezes que a gente se encontrou, o Fortaleza perdeu. E a gente até conversando assim, pô, velho, a gente não é mais pra se ver. Aí hoje, quando eu tava chegando, ele tava chegando, e aí, tipo, pô, fudeu, né? Fudeu, nos vimos antes e tal. E aí o nosso colega lá, Felipe Miranda, chegou a falar que, não, mas negativo com negativo é tabu juntamente com o Veno, então vai dar bom. E acabou tirando a Iaca. Tentei encontrá-lo depois do jogo, mas não deu mais. Aí já era demais, né? Faz um grande trabalho lá no canal dele também, bem legal. Um abraço, então, para Matheus Mourão. Qual é o canal? É o nome dele mesmo? Eu acho que é do Expresso, que aí, enfim, posso estar falando bobagens, mas Matheus, qualquer coisa, pode mencionar aí, qualquer coisa, o canal. Mas eu acho que é o Expresso Tricolor. O Expresso Tricolor, já participei lá de algumas lives com os meninos, gente boa, galera. Pronto, um abraço aí para a galera do Expresso Tricolor. Bom, temos mais um aqui. Não, aí é do esporte. Bom, então a gente segue agora para o nosso glorioso Campinho. Fala, Roberto. Rápido, Celso, só para dar um plantão rápido. Já nos acréscimos, o Flamengo consegue o gol e abre o placar contra o Atlético Paranaense. A quantidade de jogos que o Atlético levou fumo no último lance nesse campeonato é um absurdo. Meu amigo, eu acho que o Atlético Paranaense fez a escolha erradíssima em trazer Lúcio Gonzaga nesse exato momento. São muitas escolhas erradas, do Atlético, do Fluminense. Meu amigo. Mas isso é um tema para segunda-feira, raio-x. Isso. Bom, vamos lá. Vamos começar aí, Minhoca, a distribuir os conceitos. Então, de novo. Opa! Como é? O golzinho voltou, não? Anulou? Confirmaram. Tava aqui, o aplicativo botou o gol, tirou o gol e deu o gol de novo agora. Alô, Samuel, se liga aí.
Então, velho, vamos seguir aqui o nosso campinho. Inclusive, Fred, pô, será que a gente poderia eventualmente estudar, trocar esse verde, que a gente sempre muda o nome, a nomenclatura, por azul? Acho que azul podia, né? Não, A né? gente trocou uma vez e derrubaram. Foi. Foi. Eu acho que azul ia ficar A gente trocou legal. por azul e não foi aceito, não. Foi, então, Agora tudo tá bem, consolidado. É. tudo bem, tudo bem. Teve uma época É que de azul. Teve uma Eu época de vou, eu azul. vou começar a anotar aqui as diferentes nomenclaturas que a galera dá para os verdes. É curioso. Mas aí o azul seria muito bem, né, Celso? Seria exatamente. O azul seria muito bem. Muito bem. Mas aí cria um problema. O verde aqui ninguém é verde. Se for azul, é o cara do Ceará dizer que o verde é muito bem. Desculpa, que o azul é muito bem. Meu irmão, a galera gosta de qualquer detalhezinho. Não, aí... O Vitória, vai... muito bem é a cor do Bahia. Pronto. A galera também. Entendi, mas entendi. Mas não foi isso, não. Teve alguma outra coisa. Não lembro não o que foi. Mas enfim. Muito bem. Consolidado. Não, eu tô dizendo que isso seria um problema. Eu tô comentando agora, pô. Pois bem, sigamos aí com os nossos tons de verde. E agora a gente vai começar por João Ricardo, que foi daqueles jogos que não tem muito trabalho, né? Não se sujou, né? O que teve, na verdade, assim, uma certa impaciência com o João foi a reposição de bola, né? Em alguns momentos. Então, assim, a torcida queria que acelerasse logo a jogada, e aí o João, obviamente, não ia fazer uma jogada sem ter a devida segurança. Teve uma já com o Pikachu dentro de campo, que ele poderia ter soltado. Mas aí já era um Fortaleza mais burocrático na reta final, né? Amarrando mais o jogo, ganhando tempo e tudo. Então, eu vou colocar um razoável para ele, assim. Não foi muito exigido, não dá para a gente colocar uma nota. É o razoável quase indo para o branco, assim, né? Porque pouco trabalhou, né? Porque na prática não chegou a trabalhar. Assim. Razoável, quase indo pro branco, o povo inovou, velho. Porque às vezes tem isso, né? Goleiro, quando não trabalha, não teve muitas ações com a bola. Ao longo, não sei bater uns tiros de meta, mas foram bem poucos. Então o João vai ficar com esse razoável aí. Mas para mim é o melhor goleiro da Série A, até com sobras. Na lateral direita, Emanuel Brits. Cara, eu gostei do Brits, parte do jogo. Eu acho que ele teve uma certa dificuldade no apoio, mas eu acho que até de maneira proposital o Vojvoda fez isso. Até para não gerar alguns contra-ataques, eu acho que nisso o Vojvoda foi bem inteligente. Ele não permitiu jogar tão linha alta para não levar os contra-ataques que o Cuiabá fez, que o próprio Corinthians fez também. Então ele foi muito mais precavido e ele segurou o Brits. O Brits, por exemplo, no jogo contra o Bahia, o Brits subia. O Brits chegou a subir muitas vezes. Hoje não. Hoje já era um Brits mais esperando. Dava para ver muitos momentos o Marinho sendo mais essa peça e às vezes o Kevin, quando saía ali do meio, né, caindo pelos lados, utilizava mais ali o lado dele. Então eu vou colocar também uma partida razoável do Brits, sabe? Eu acho que defensivamente ele foi ok, mas também eu achei uma partida mais tímida dele. Assim, ele tomou amarelo, teve uma chegada ali mais pesada. Tá de fora, não. Quem tá fora do próximo jogo é o Marinho. E eu acho que, não sei se é o Brits, enfim. Mas eu sei que o Marinho tá de fora. Acho que o Brits também é. O Brits não vai poder enfrentar o Grêmio, o que é uma baixa importante, porque essa formação aí, tendo o Brits como lateral direito, é uma formação que eu gosto defensivamente, mas ele pode fazer o Mancuso jogando de lateral direito, né, com o Bruno Pacheco, que voltou hoje de lesão, jogando ali na esquerda, que dá para compensar também de uma certa forma. Mas achei uma partida razoável do Brits. Não achei também uma partida tão positiva como em outros jogos eu já vi. Benjamin Kusevich e Tomás Cardona. Esses dois jogaram muito, principalmente Tomás Cardona. Apesar de uma farrapadazinha no final ali do jogo, que ele chuta meio errado, às vezes quando vai tirar essa bola, às vezes ele pega meio torto na bola. Mas ele ganhou muitos duelos. Ele com o Kusevich, né? Mas o Cardona mais ainda, assim. Então eu vou colocar muito bem para o Cardona e vou colocar bem para o Kusevich. E era um nível de atuação tão segura da defesa, algo, por isso que eu estava frisando, Fortaleza tem que tentar replicar, e para mim essa é a dupla. Hoje, se o Fortaleza, o Bruno Pacheco voltando, se de fato foi estabelecido na direita o Eros Mancuso, ou até mesmo o Tinga, mesmo eu gostando muito do Brits, eu hoje manteria sempre com o Kusevich com o Cardona. Porque o Cardona, na verdade, você bota, né? Porque você bota qualquer outra dupla ali para fazer a dupla com o Cardona, Brits, até mesmo, enfim, qualquer outro jogador, o Cardona, ele se sente inseguro. É impressionante como o Cardona joga bem melhor quando
como dupla de zaga o Kusevich. E os dois são bons do jogo aéreo, os dois têm uma saída de bola boa, claro, também não é perfeita, mas hoje era muita bola alçada na área e deixando a bola para trás para o João Ricardo, muita segurança de não cometer alguns vacilos, como foi, por exemplo, no jogo lá do primeiro turno, né? O Cardona, aliás, foi um dos piores da partida, né? Cometeu várias falhas naquele jogo lá na Arena Pantanal. Mas Kusevich jogou bem e o Cardona jogou muito bem. Para mim, dos melhores que jogaram hoje. Para a gente fechar essa linha aí, Mancuso. Mancuso, né? O Mancuso, eu acho que ele até começa bem, como eu falei. Ele estava tendo uma certa dificuldade, eu acho que mais por conta do Breno, né? O Breno, às vezes, recua muito, às vezes ele pode ser mais agudo ou até se transformar no segundo atacante, entrar mais na área. E aí houve uma certa ocupação de espaço parecida. E esse lado esquerdo não estava produzindo tanto. E ele era uma válvula de escape. Eu gostei muito da movimentação do Mancuso, mas ele foi pouco acionado. Assim, eu acho que ele ajudou muito quando ele começou a cair mais pelo meio, deu mais construção, mas eu também vou ficar com razoável assim, para o Mancuso. Eu acho que ele começa bem, depois acaba tendo uma queda de rendimento, mas tecnicamente falando, é um jogador que tem tudo para se estabelecer como titular, acho que no lugar do Tinga, né? Claro, o Tinga consegue exercer uma função defensiva melhor do que o Mancuso na minha avaliação, mas é um jogador que tecnicamente bom, pode colocar um razoável aí para o Mancuso. E o glorioso Hércules, autor do gol, volante que a gente acabou destacando, inclusive, durante a sua análise, Minhoca. Tem um ponto ainda do Hércules, além do futebol praticado hoje, que é uma coisa também que ele tem que colocar em mente, né? Aliás, isso para qualquer jogador, que é estar com a cabeça boa para jogar. Já teve jogos esse ano, né, que o Hércules estava muito nervoso, que o Hércules estava discutindo. Hoje foi um jogo onde o Hércules estava só com a cabeça focado no jogo. Então ele ganhou muitas disputas no meio de campo. Vou colocar um bem também para ele. Foi um dos pontos positivos da partida hoje. Lutou por muitas bolas. Então não estava chegando atrasado em jogadas. Quando foi preciso fazer falta, fez. Foi mais o Hércules de 23 do que o Hércules de 24. Estou falando como volante, né? Então foi um jogador que ganhou muitas possibilidades, muitos duelos ali no meio de campo, e foi um dos pilares para o time conseguir impedir que o Cuiabá até conseguisse muitas vezes ter muita tranquilidade para trabalhar a bola. Esse é um ponto onde o Fortaleza precisa tentar replicar mais vezes em jogos fora de casa. Evitar que o adversário fique muito tempo com a bola. Às vezes o Fortaleza fica só olhando o jogo do Botafogo, né? O jogo do Atlético Paranaense, onde o Fortaleza só observava o segundo tempo contra o Internacional, e esse é o tipo do jogo que é muito perigoso, porque você sempre está dando a bola para o adversário, e o Hércules hoje recuperou muitas bolas, gostei da partida dele. O Rossetto, ele teve um caso curioso, porque na verdade o filho ou filha dele, não sei, enfim, ele foi pai ontem, e aí ele estava de madrugada, parece que no hospital, e o Vojvoda chegou até a falar isso na coletiva, né, dizendo que ele não tinha dormido direito, e até na hora, lá na transmissão, o setorista lá do Fortaleza trabalha comigo, o Miguel Júnior, falou que o Kaiser estava dizendo, tá pedindo para trocar. E aí a gente achando que era por conta de lesão, mas aparentemente o Rossetto realmente, não estava 100% ali, mas do tempo que ele teve em campo, enfim, é um jogador que eu sempre gosto, assim, da maneira como ele joga, ele clareia muitas jogadas, né, conduz a bola muito bem, é um dos pontos mais importantes que o Fortaleza tem nessa campanha. Para mim, o Rossetto, juntamente com o Sacha, né, para mim seria a dupla ideal aí de volantes, mas o Rossetto também vou colocar bem. Eu acho que enquanto ele esteve em campo, deu uma qualidade, sentiu mais no segundo tempo, e acho que por conta disso, né? Não dormiu direito aí de ontem para hoje, e aí teve uma queda de rendimento para a entrada do Pedro Augusto. Então, Marinho um pouco abaixo, sim. Minhoca? Sim, o Marinho, além de ter tido uma certa dificuldade de executar jogadas, ele teve realmente mais abaixo. Eu vou até colocar um jogo mal para ele. No segundo tempo, eu acho que ele quase compromete o Fortaleza no momento que, isso que eu estava citando do Hércules. Não dá para você perder a cabeça num jogo onde você está vencendo, está jogando dentro de casa, porque foi uma jogada em que ele ganha, ele passa pelo jogador e ele simplesmente para tirar satisfação com o atleta. Não à toa, o Kaiser percebeu que a jogada não ia continuar, pegou a bola e foi para frente. Então o Marinho, naquele momento, ficou muito destemperado, porque foi tirar satisfação com o juiz e, assim, de maneira até exagerada, foi reclamar. E caberia uma reclamação? Caberia, mas não da maneira como ele fez. Tomou amarelo e continuou pilhado. E teve um momento que foi até importante, na hora que ele está bem nervoso. Por isso que eu sempre muita gente critica o Tinga, mas o Tinga é um jogador importantíssimo no elenco. Ele, Tite, tal, apesar de ser tecnicamente, às vezes, erra muito.
mas o Tinga, no momento, percebeu que o Marinho podia colocar em risco o jogo, que foi exatamente o que aconteceu lá no jogo da Arena Pantanal. O Fortaleza perdeu a cabeça naquele jogo quando estava tomando 2, 3 e começou a ter expulsão, e Kaiser foi expulso. Enfim, uma série de coisas. Então, esse jogo era tão valioso após a eliminação contra o Corinthians que bastasse que um jogador como o Marinho tivesse comprometido, isso poderia estar custando hoje uma vitória dentro de casa. Então, nesse ponto, o Marinho, para mim, jogou mal, conseguiu ganhar algumas jogadas, mas bem abaixo do que, obviamente, ele tem apresentado nos últimos jogos. Para mim, ainda segue como titular, apesar de que não vai enfrentar o Grêmio no jogo lá no Rio Grande do Sul, deve ser o Pikachu no duelo fora de casa. Muito bem. Vamos agora com o jogador também que você mencionou bastante, Breno Lopes. Breno Lopes, né? Só lembrando aí, o Rossetto jogou bem, viu? Isso, perfeito, Alan. Faltou aí. Pronto. Breno Lopes, primeiro tempo dele foi muito mal. Muito mal, assim. Cara, teve muitas jogadas que o Breno parecia desinteressado. E a gente, quando tá no estádio, né? A gente olha quando o jogador tá mais intensidade, com uma desintensidade. O Breno tava caminhando, não tava com muito ímpeto. A jogada dele tava um pouco manjada demais, para não dizer totalmente manjada. Era uma jogada que ele pegava na esquerda e ele pegou várias bolas pela esquerda, onde ele não conseguia fazer a jogada. Curiosamente, a jogada do gol sai através dele, mas é uma bola que é cruzada, a defesa corta do Cuiabá e aí o Hércules acaba fazendo o gol. Mas foi um primeiro tempo muito ruim, assim, muito mal. E aí, ele não vai ficar com uma avaliação tão negativa, eu vou ficar até pro razoável, porque eu acho que no segundo tempo dele já foi melhor. Ele já conseguiu ter uma melhora, de uma maneira geral. A minha dúvida vai ficar nesse razoável, porque eu acho que no segundo tempo ele conseguiu sustentar. Eu achava que ele não ia conseguir sustentar, mas ele conseguiu ter pelo menos um pouco mais de inteligência. Eu acho que uma dificuldade que o Breno às vezes tem de exercer algumas jogadas ofensivas, aí, principalmente comparado ao Moisés, é porque na hora que ele domina essa bola de costa para o gol e ele vem meio que retornando para o campo defensivo, ele não é rápido na dinâmica. Então ele vai segurando. Quando ele está livre, é que ele trabalha essa bola para ir para frente. Então, foi um jogador que eu senti ele mais com problemas ao longo do jogo. Foi um jogador que realmente o primeiro tempo dele era bem destacado para mim, o pior da partida. Kevin Andrade. Adorei os primeiros minutos do Kevin, os primeiros 15 minutos do Kevin. Era sobrando o melhor jogador do Fortaleza. Mas aí, aquilo que eu estava citando também lá no começo da análise, né? O Kevin precisa entender aonde é que ele precisa aplicar o drible. Ele colocou o Fortaleza em 2 momentos que o time estava todo à frente, com exceção da defesa ali, né, dos 2 zagueiros, e acho que o próprio Brits. Por isso que eu acho que o Voivoda leu bem ali, de não subir tanto o Brits. O Kevin perdeu jogadas ali no ataque que assim, tem que ter um pouco mais de responsabilidade. E aí, isso, quero ou não, tem que se puxar a orelha. Assim, é muito promissor, é muito talentoso, não tenho dúvida. Mas, para ele conseguir ir aprimorando como um profissional, ele tem que entender o momento de tocar uma bola e o momento de ir para cima de um adversário. Mas, enquanto teve com a bola no pé, jogou muito bem. Eu vou ficar com razoável para ele. Porque, no geral, eu gostei do jogo do Kevin, mas fica esse puxãozinho de orelha, porque eu acho que também teve uma hora que ele sumiu do jogo, final ali do primeiro tempo, pouco participou, e ofensivamente também uma certa dificuldade, mas no geral, assim, o amarelo dele é até mais positivo do que o do Breno, por exemplo. Então, é um Quer botar razoável e meio também aqui? Fazer aquela... Botar razoável e meio, jogou bem e meio. Se vocês quiserem, a gente pode abrir aí também. Não, mas você disse que não pode meio, então deixa aí no razoável. Mas é isso, é um razoável mais para o bem e o Breno é um razoável mais para mal. Então, só para fazer essa diferenciação. Muito bem. Renato Kaiser. Cara, vamos lá. Tecnicamente, a gente pode falar que ele não conseguiu... Cara, mas a entrega do Kaiser hoje é uma aula. É uma aula, assim, do quanto... Cara, esse ano eu vi os absurdos, assim, de dizer que o Kaiser não estava comprometido com o Fortaleza. Esse cara está comprometido, assim... Todo, assim. O que esse cara correu. E aí, assim, dentro de um setor ofensivo que estava mal no jogo, é bom lembrar, como eu estava citando, Marinho, Breno, em muitas jogadas o Kaiser ganhou escanteio, o Kaiser cavou falta, o Kaiser perdeu bola e recuperou a própria jogada que ele perdia. Cara, não tem outra nota para dar para o Kaiser, a não ser muito bem. Ele, assim, claro, ele é feito para fazer gol, mas é um nível de entrega tão grande que não tem como você não ressaltar o quanto essa importância. E é esse o ponto onde ele é o grande diferencial do Lucero. O Lucero é muito melhor do que o Kaiser, assim, titular fácil.
Mas o Kaiser, ele pressiona muito melhor do que o Lucero. Ele é até mais argentino do que o Lucero. Se a gente for até olhar em termos de raça, o Kaiser é mais argentino do que o Lucero. Porque o homem tem uma fome, velho. Uma fome por querer ajudar. E ajudou muito, viu? Ajudou muito. Catimbou em muitos momentos ali na reta final. Foi bem importante a participação. Então o Kaiser, para mim, vai com muito bem. Terminou extenuado. Ele não conseguiu nem se levantar, para ter noção. Os companheiros foram levantar ele de tão cansado que ele estava. Até porque hoje não tinha, né? Um reserva. Quer dizer, até tinha, mas é o garoto da base, o Yarley. E para mim o Vojvoda manteve certamente ele até o final, porque teve muita entrega. Da galerinha que veio do banco, vamos lá. Teve uma turma aí que já entrou no finalzinho, não foi, Celso? Martins e o Tinga, foi isso? Aqui. Foi Martins e Tinga, exatamente. Pode colocar o branco já aí, né? no lugar do Mancuso. Já entraram nos 45 sem nota, então, para Tinga e Martins. Eu já teria colocado antes, assim, né? Acho que o Fortaleza poderia ter colocado minutos antes. Pedro Augusto, para mim, vai como... Opa! Eu vou colocar muito mal. Amigo, vamos sair da pós-cane aí, viu? Vai. É porque assim, é porque eu pensei em colocar um mal para ele, porque em alguns momentos ele até colaborou, mas ele entrou fazendo muita coisa errada. Assim, foram umas 3, 4 jogadas em que ele deveria facilitar, e ele tentou driblar, ele tentou fazer algo que não era para fazer, assim, sabe? Então, os sustos que não acabaram se tornando sustos tão acentuados, muito se deve à péssima entrada do Pedro Augusto. Mas, assim, só deixando claro, para mim o Vojvoda acertou em colocar, porque ele não tinha o Rossetto, ele não tinha o Sacha, ele não tinha o Zé Wellison, e a peça era para ser ele, assim. Era para ter colocado o Martínez, é para ter colocado talvez o Felipe Jonta. Nenhum dos dois tem uma característica de marcação melhor do que o Pedro Augusto. E o Pedro Augusto dá essa sustentação defensiva melhor. A grande questão é que ele cometeu falhas graves de querer sair driblando no meio de campo, principalmente com o time indo para o ataque. Então o Pedro Augusto, para mim, foi muito mal no jogo. Pikachu, eu acho que o Pikachu entrou bem, participou de algumas jogadas. Eu vou botar o bem para ele. Acho que ele até conseguiu criar boas jogadas, participou, tentou acertar. A primeira jogada dele, ele acabou, talvez tivesse tido um pouco mais de calma, tinha acertado o passe, mas gostei da entrada do Pikachu. E o Pochettino também, eu achei uma partida boa do Pochettino. Fez 2 jogadas pela direita, foi uma partida boa também, pode colocar o jogo bem pro Pochettino. É isso. Calma. Aqui, tudo mais. Agora, para a gente analisar nosso Juan Pablo Vojvoda, trazer aqui o superchat do nosso querido Ricardo Nascimento. Tá mandando essa pergunta aí para você, Minhoca. Focado só no brasileiro, o Vojvoda tá escalando bem o time? Tá razoavelmente, porque, na verdade, algumas peças, como eu estava dizendo lá no começo, né? Por exemplo, hoje não tem o Moisés, e você, por exemplo, no próximo jogo, o Fortaleza pode não ter o Moisés, não terá o Marinho, e aí, nesse setor ofensivo, que vai exigir muito que o Fortaleza tenha qualidade, sabe? Imaginar que o Machuca vai ser essa peça, eu formaria a mesma equipe que fez contra, não as mesmas peças, mas a mesma formação que enfrentou o Bahia. Eu preencheria mais o meio de campo, jogaria com 4 meias, uma dupla de ataque, e aí você tendo ali, quem sabe, meio o Lucero jogando ao lado, sei lá, do Breno Lopes, né? E aí tendo o Martínez, eu jogaria com um meio de campo. E eu acho que, e nesse ponto, o torcedor sabe muito bem, como o Vojvoda mexe muito, né? O Fortaleza vai ter pouquíssimos jogos agora, porque, se eu não me engano, joga agora dia 7, né? Dia 7 não, joga dia 4. O jogo do Atlético Mineiro é bom lembrar, viu? Que seria no final de semana, dia 20, ali, dia 19. Foi puxado para dia 16, que é uma quarta-feira. Aliás, o jogo vai até ser transmitido pela TV aberta, mas o jogo vai ser na Arena Castelão. E depois vai ter, se eu não me engano, só 3 jogos em setembro. Desculpa, em outubro. Só 3 jogos em outubro o Fortaleza vai ter. Então, nesse período, vai estar muito espaçado. Eu acredito que ele vai manter um time base. Não vai ter aquelas mesmas mesclas, apesar de que vai ter suspensão, vai ter lesão e vai ter contexto de jogo, né? Enfrentar o Palmeiras vai ser de um jeito, enfrentar o Atlético Mineiro vai ser de outro. Então, acredito que também vai depender muito do adversário, mas não é o problema do Fortaleza a formação do time, né? Aliás, é um dos méritos do Vojvoda para estar fazendo a campanha que está fazendo hoje. Muito bem. Então, o Vojvoda ficou com... Bem. Aí. Jogo bom. Só... Muito bem.
Então vamos aí para a gente fechar o nosso campinho. Voivoda, bem aí o conceito para o comandante do Fortaleza. Medalhas, rapidinho aí, rapidinho mesmo. Sim, Cardona, medalha verdade. de ouro. Cardona, medalha de ouro. Eu pensei até colocar o Caio, assim, mas, queira ou não, Cardona acho que foi mais determinante. Mas o Cardona, medalha de ouro, Kaiser com medalha de prata, e vou colocar Kusevich com a medalha de bronze. Esses três, para mim, jogaram como o jogo necessitava, digamos assim. Né? Então, Muito prata bem. pro Kaiser e bronze aí pro Kusevich. Agora sim, nosso campinho está pronto. Que a gente pode ir para o print